Bom dia a todos. Essa apresentação fornece um resumo dos principais destaques das informações trimestrais do Hospital Mater Dei S.A., referentes ao primeiro trimestre, fim de 31 de março de 2022. Essa apresentação foi resumida e não tem o objetivo de ser completa. Os acionistas da companhia e os potenciais investidores devem realizar a leitura da presente apresentação, sempre acompanhada das informações trimestrais. Essa apresentação foi preparada com finalidade exclusivamente informativa e não deve ser interpretada como uma solicitação de oferta para compra ou venda de quaisquer valores imobiliários e não deve ser tratada como uma recomendação de investimento. Nenhuma declaração, expressa ou não, é feita com relação à precisão, certeza ou abrangência das informações contidas nesta apresentação. As performances passadas da companhia não são indicativas de resultados futuros. Essa apresentação não deve ser utilizada como base para qualquer acordo ou contrato. Informações a respeito do Hospital Mater Dei, suas atividades, situação econômica financeira e os riscos inerentes às suas atividades, assim como suas demonstrações financeiras, podem ser obtidas na Rede Mundial de Computadores no site do Mater Dei, ri.materdei.com.br. Bom dia a todos. Eu sou Henrique Salvador, sou o CEO da Rede Mater Dei. Estou aqui em companhia do Rafael Cordeiro, que é o CFO da Rede Mater Dei. Nós vamos fazer, então, a apresentação dos resultados de MAT-D3, o primeiro trimestre de 2022. No momento, a companhia possui capacidade para mais de 2.500 leitos hospitalares em suas unidades localizadas nos diversos hubs onde nós estamos operando. Em novembro de 2021, foi realizada e anunciada a aquisição do Hospital Santa Genoveva em Uberlândia, e agora, no primeiro trimestre de 2022, conforme divulgado ao mercado, a transação foi fechada e hoje essa unidade já opera, já integrada à Rede Mater Dei. Em 11 de janeiro de 2022, foi anunciada a aquisição do Prêmio em Goiânia, Hospital Prêmio, marcando a entrada da companhia na região centro-oeste, uma região muito promissora, no nosso modo de entender, região do agronegócio do país, com muito potencial de crescimento e desenvolvimento. Esse hospital, o Prêmio, possui uma capacidade instalada de 156 leitos, com a possibilidade para a expansão brownfield, uma vez que nós também adquirimos um terreno de 5.000 metros quadrados, anexo à operação já existente. Posteriormente, em fevereiro de 2022, anunciamos a aquisição do Hospital EMEC, o primeiro hospital privado da cidade de Feira de Santana, com capacidade hoje para 150 leitos operacionais, e essa aquisição foi concluída também recentemente. Posteriormente, em 2 de março de 2022, foi anunciada também a aquisição do Hospital Santa Clara, fortalecendo ainda mais a posição da Rede Mater Dei no Triângulo Mineiro, no hub de Uberlândia, um dos 3 hospitais mais tradicionais da cidade de Uberlândia. Essa transação ainda apresenta uma condição precedente para o fechamento, que é a análise do CAD, nós estamos aguardando, e uma vez integrada, com certeza, a operação da Rede Mater Dei no Triângulo Mineiro vai se tornar mais forte e ainda capaz de gerar valor e resultado para a Rede Mater Dei. Um passo importante foi, recentemente agora, a inauguração do Mater Dei Salvador. Conforme nós havíamos planejado anteriormente, nós iremos inaugurar esse Greenfield no primeiro semestre de 2022, assim fizemos, e há 10 dias atrás, no dia 1º de maio, esse hospital foi inaugurado, já está operante, é o primeiro projeto Greenfield da companhia fora de Minas Gerais. É um projeto que possui uma infraestrutura moderna, completa, para o atendimento integral da saúde dos pacientes. Está localizado estrategicamente na região do Rio Vermelho, na esquina de 2 avenidas muito importantes, um empreendimento com 61.000 metros quadrados de área construída. São 24 andares, inclusive com heliponto, que permite uma conectividade com áreas mais remotas do estado da Bahia, que é um estado muito grande, até dos estados vizinhos.
uma unidade com capacidade de 369 leitos, sendo 40 de UTI adulto, 40 de pediátrica e neonatal. Então, uma unidade que também tem uma emergência bastante robusta, exames de SABT também, do que há de mais moderno hoje em termos de tecnologia, conta ainda com 21 salas de cirurgia, sala robótica, uma tomografia dentro do centro cirúrgico, que vai permitir também a realização de procedimentos complexos e radioguiados. Enfim, um equipamento hospitalar, sem dúvida alguma, dos mais modernos hoje do país. Nesse primeiro momento, o hospital já conta com 600 colaboradores contratados, um corpo clínico completo, com quase 400 médicos já credenciados, mais de 40 especialidades. E um dado importante que acho que a gente precisa de mencionar é já a obtenção de muitos credenciamentos, somando no momento mais de 400 mil vidas contratadas, ou seja, uma possibilidade de ampliar já na partida, né, o número de atendimentos e também gerar muito valor para a rede Mater Dei como um todo. É importante lembrar que, num conceito de integração de atenção, esse hospital também vai ter um prédio com 10 mil metros quadrados de área construída, próximo, que será um centro médico, onde vai funcionar, além de mais de 70 consultórios, também a área administrativa e um centro de convenções, que certamente facilitará a interação da rede Mater Dei com a comunidade. Então, é um momento realmente de intenso crescimento da rede Mater Dei, um momento onde nós estamos buscando integrar também essas operações para que a gente possa obter o melhor proveito desses M&As que foram realizados. Algumas oportunidades também saltam aos olhos nesse momento, né? No Porto Dias, por exemplo, nós inauguramos recentemente a maternidade, uma maternidade moderna, que certamente vai ser um fato relevante, de muita relevância para a medicina do Pará, com 18 quartos inicialmente, sendo 3 PPPs, né? Um conceito moderno de atenção materno-infantil. E é possível, inclusive, ampliar no modelo que foi construído, né, para que a gente possa realmente ir absorvendo a demanda, que certamente vai vir na medida em que ela fosse realizando. Essa é a primeira expansão conjunta sinérgica, né, após a aquisição do Porto Dias, tendo em vista a vocação e a tradição que a rede Mater Dei tem na área materno-infantil. Com certeza vai ser muito importante esse movimento lá para a região do Pará, para o nosso hub da região norte do país. No primeiro semestre de 2022, também, nós credenciamos agora, né, a Bradesco Saúde lá no Porto Dias, e acho que esse credenciamento vai ser, inclusive, importante para potencializar também a inauguração, no final do ano, do Porto Dias República, ou Porto Dias Quality, né? E isso se deu muito em função de uma parceria histórica que a Saúde Bradesco tem com a rede Mater Dei. Da mesma maneira, é importante a gente salientar alguns novos credenciamentos, porque isso aumenta o mercado endereçado da rede Mater Dei. Nós conseguimos credenciar também o IPSENG, né? O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, em 2 das nossas unidades, no Mater Dei Betim Contagem e também no Mater Dei Santa Genoveva, em Uberlândia. Essa operadora tem 820 mil vidas em Minas Gerais, sendo cerca de 160 mil na Grande BH e 20 mil em Uberlândia. E a experiência que nós adquirimos com a integração do Porto Dias, que opera o IASEP, né, que é o Instituto de Previdência lá do Estado do Pará, nos ajudou e nos apoiou muito para moldar essa operação, levando em consideração algumas especificidades que existem com esse modelo de plano de saúde. Também lá para o Pará, para Porto Dias, foi celebrado um convênio com a operadora Líder Saúde, que tem 7 mil vidas, que certamente também vai potencializar e alavancar o movimento daquela região. Eu passo a palavra agora para o Rafael Cordeiro, que vai passar para vocês um pouco aí dos nossos números, um pouco da realidade do primeiro trimestre. Obrigado, Henrique. Bom dia a todos. Realmente, esse primeiro trimestre foi um trimestre desafiador. A gente tem passado por algumas coisas estruturantes do nosso setor. A rede Mater Dei ela tem muitas alavancas para fazer com que o ano
seja um ano promissor. O primeiro trimestre ele não vai refletir o que a gente vai fazer durante o ano. Então, a gente tem muitos efeitos pontuais desse trimestre, né, fruto do nosso setor, mas também do nosso momento de novas aquisições, abertura de um greenfield muito importante. Salvador está abrindo numa perspectiva muito melhor do que os nosso business plan. Então, a gente está animado para o restante do ano e a gente vai fazer alguns highlights agora desse trimestre. Abrindo uma informação da controladora, que são os hospitais aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, a gente teve um aumento do Covid, a gente teve 19 pacientes médios internados no quarto tri, um aumento agora para 56, né? Eu acho que o importante é a parte de baixo do slide, né? Nós estamos na página 5, na qual a gente mostra um crescimento de leitos que ficará o legado pós-Covid, né? A gente vem crescendo sistematicamente esses leitos, a gente tem feito um trabalho que ele não se reflete no curto prazo, mas um trabalho com operadoras e com médicos da região, na qual a gente está com uma grande perspectiva futura, né? O IPSENG, que acabou de ser citado pelo doutor Henrique, começou no mês de maio, a gente tem uma expertise vinda do Porto Dias, que a gente aprendeu a lidar com esse tipo de plano, para a gente poder trabalhar com a tabela A e os principais procedimentos, né? Ser a referência de alta complexidade para o plano do Estado, para ter aí mais abertura de leitos, que é o objetivo nosso em relação à região metropolitana. Passando para o próximo slide, já falando de uma forma consolidada, a gente teve um crescimento importante de leitos, 20%, passando a ter 1.078 leitos na rede, é o dobro do que a gente formou no IPO, então já tem um crescimento de 100% do número de leitos operacionais e mais leitos virão com a consolidação desse ano e a abertura dos leitos em BH. A taxa de ocupação é uma das melhores taxas de ocupação que a gente teve nos últimos trimestres, 74,3%, na qual a gente está tendo um trabalho muito forte de produtividade, melhoria, buscar onde a gente pode melhorar as margens, apesar desse cenário desafiador de grande inflação. Em termos de número de pacientes dia, a gente cresce 70,6% em relação ao primeiro TRI de 21, uma aceleração em relação ao quarto TRI de 21. O ticket médio, ele é uma tendência, a gente já vem falando com vocês, as operações que a gente adquiriu são operações de ticket médio menor. Isso não significa, né, a gente tem falado isso constantemente com vocês, que isso é menor rentabilidade. Momentaneamente, a gente está tendo uma rentabilidade pelo trabalho de integração e de sinergia, mas o ticket médio ele tem um trabalho de custo e de MAT/MED relacionado, na qual a gente não enxerga uma redução de margem pela questão do ticket. Então, a gente teve essa redução para 2 milhões por leito. Em termos de receita líquida, crescimento tri contra tri do ano passado, 51%, e um crescimento de 20% em relação ao trimestre passado, chegando a 343 milhões de receita líquida. Que vale um destaque importante, a gente teve este trimestre, que é um trimestre sazonal de glosa maior, a gente teve quase 6% de glosa, na qual a gente já está trabalhando internamente para voltar aos níveis que a gente fez ano passado, e que é o que a gente vai fazer esse ano também, que são margens, são glosas perto de 3,5%. Então, a gente tem aqui 2 a 2,5 pontos no EBITDA machucado por esse trimestre, mas são de questões que serão recuperadas aí ao longo do tempo, a gente já visualiza onde foram os pontos, então isso tem um efeito pontual no primeiro trimestre. Indo para o slide 8, custos de serviços prestados, a gente tem um aumento para 65%, aqui a gente vai fazer nos ajustes, um ajuste adicional, até que foi solicitado por vocês no call do trimestre passado, para a gente abrir qual foi o custo relacionado a Salvador. Então, Salvador ele teve um efeito de 3,8 milhões de reais, sendo 2,1 milhões no custo e 1,7 na despesa. Então, se a gente ajustar por Salvador, que não foi fonte geradora de receita, a gente vai para 64,4. Há uma mudança estrutural da nossa DRE na parte de custos, porque os hospitais que a gente está integrando,
eles têm passa pelo custo, né, receita e custo, com margem zero, os honorários médicos. Então, a gente tem um aumento percentual desta linha, né, fruto desse ponto, e aqui também tem a entrada de MATMED e de pessoal dos novos hospitais, na qual a gente ainda não tem o efeito da sinergia, né? A gente está começando esse trabalho. Tem um mês aqui de Hospital Santa Genoveva, a gente está entrando com prêmio, vai entrar com a EMEC no próximo mês. Então, são hospitais que rodavam no nível até abaixo do que tem na ANAP, né, de média dos hospitais. Então, aqui tem uma oportunidade futura de melhoria operacional. Na parte de baixo, a gente tem já uma redução na despesa operacional. Ela é uma que tem tendência também de queda ao longo do ano, por entrar novos hospitais, aumentar a nossa receita, e a gente já tem um back-office bem estruturado para receber esses novos hospitais, então a despesa vem antes da diluição. Aqui nós temos 6,8 milhões de ajuste, que é M&A, stock options e aquele pedaço de Salvador que eu citei há pouco. Então, a gente tem uma redução para 14%. Tem outros custos que a gente não ajusta, mas que são custos pontuais, né? Despesas pontuais que a gente tem. É um trimestre que a gente tem alguns custos de licença, de trabalho da parte de TI, né? Não a parte de licença que não está no custo, mas a parte de serviços relacionados. A gente tem também um pedaço da integração, que a gente contratou terceiros, que a gente agora já está rodando com a força própria, mas teve no primeiro trimestre. Então, são efeitos que a gente não destaca, mas que machucam um pouco o resultado, né? Mas que a tendência ao longo do ano é de redução. Então, o custo de despesa, a gente acredita em melhores resultados para os próximos trimestres do ano. Consequência do que foi colocado lá atrás, a gente teve a margem abaixo do primeiro tri do ano passado e um pouco abaixo também do quarto trimestre, mas só da questão da glosa do quarto trimestre para o primeiro trimestre de 22, a gente já teria uma margem do primeiro tri acima. Então, são pontos que a administração está muito atenta, a gente está fazendo um trabalho forte de identificação dos pontos, muitos já estão identificados, e o trabalho de sinergia e das integrações será fundamental para a maximização dos resultados dos próximos trimestres da companhia. A gente atingiu 90 milhões de EBITDA no trimestre, um crescimento de 11% em relação ao trimestre anterior e um crescimento de 45% em relação ao primeiro trimestre de 21. Então, a gente está atento à questão da margem, mas a gente vem aumentando em termos absolutos a companhia, fruto da integração e da aquisição de novos ativos numa velocidade muito mais rápida do que a gente tinha prometido ao mercado. Ela traz um pouco de desafio para o ano, mas a gente entende que tem as ferramentas, as pessoas, os processos para a gente poder atravessar esse ano de integração. Agora, passando para o slide 10, a gente tem aqui um ponto importante para a gente destacar. Nós tivemos 37 milhões de lucro líquido, uma margem de 10,7%, uma margem abaixo da margem do quarto trimestre do primeiro trimestre de 21. No entanto, a gente tem um benefício fiscal, né, o ágio da aquisição do Porto Dias, na qual ele tem um efeito caixa, né? Então a gente não pagou imposto de renda neste trimestre na controladora e tem uma provisão de 18 milhões. Então, contabilmente, a gente fica com o ágio estável do lado ativo e a gente tem a criação de um passivo diferido no longo prazo de 18 milhões. Vocês não vão achar o passivo no passivo, né, porque ele é líquido com ativo diferido, mas vão perceber ao longo do tempo a movimentação, a diminuição do ativo diferido e até o final do ano a criação desse passivo diferido, porque ele é contabilizado pelo líquido. Mas esse é um dinheiro que está na companhia, né, um recurso que não sai caixa, isso traz a nossa margem líquida para 16,2%, é só uma questão contábil, mas a gente tem fruto da aquisição esse benefício. Em termos de fluxo de caixa, a gente teve muitos pagamentos de aquisição nesse trimestre, então foram 416 milhões de investimento, parte aqui é Salvador, que a gente teve quase 100 milhões de investimento,
na qual a gente terá agora no mês de maio, no mês de junho, o reembolso desses investimentos em Salvador. O BNB ele funciona como no modelo de reembolso, e ele tem uma taxa super atrativa, na IPCA, mais 1,05. Então, a recuperação desse caixa será importante para a composição da nossa liquidez. Então, a gente saiu de 1.278 no final do trimestre de 21, e com os investimentos de geração operacional e a parte financeira, a gente terminou o trimestre num caixa consolidado de R$ 859 milhões. Passando para a próxima página, na página 11, esse caixa, com o nosso endividamento de 1.159, nos leva a um indicador de dívida líquida EBITDA dos últimos 12 meses de 1,1. A gente tem aqui já quase todos os investimentos feitos. A gente tem o pagamento do EMEC, que foi em abril, e do Santa Clara, quando tiver a aprovação do CAD, que a gente estima para o último trimestre de 2022. A gente vai ter essas duas saídas, mas a gente entende que a parte do caixa está todo dentro do nosso cronograma, e a gente vai ter um endividamento muito confortável para a companhia ter uma estrutura tanto de equity quanto de debt, se ela entender apropriada alguma aquisição, alguma movimentação mais estruturante, fruto do momento que a gente está passando aí no nosso setor. Passando aí para o cronograma desta dívida, de 1.189, é uma dívida super alongada, 77% da nossa dívida é acima de 5 anos, com prazo médio de 6,4 anos. Já tem uma estrutura muito boa, mas a companhia sempre está atenta a novas oportunidades de poder ter diminuição do seu custo da dívida e alongamento dessa dívida. Por enquanto, não tem nenhuma ação concreta sendo feita, mas vários estudos que a gente está fazendo internamente. Então, esses são os pontos, dos resultados. A gente passa agora para perguntas e respostas. A gente está à disposição aqui, eu e o doutor Henrique, para responder os pontos. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Passando aqui, então, para as perguntas. A primeira pergunta vem do Samuel, do BTG Pactual. Bom dia, Samuel. Bom dia, doutor Henrique. Bom dia, Rafael. São duas perguntas aqui do meu lado. A primeira delas é sobre ticket, que chegou a cair aí cerca de 12% ano contra ano. Acho que ficou até um pouco a impressão na apresentação de que esse daí passa a ser um novo nível, mas era mais para entender se houve algum efeito pontual de menor complexidade na rede agora no primeiro trimestre. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é sobre leitos operacionais em BH. A gente nota ali que ex-Covid, a gente tem até uma queda trimestre contra trimestre, quando a gente exclui só os leitos Covid. É mais para entender se esse foi um efeito pontual ou se vocês imaginam aí que a rampa de leitos na praça possa ser um pouco mais lenta do que vocês imaginavam previamente. É isso. Obrigado. Nada. Deixa eu falar primeiro aqui sobre o ticket. A gente teve, isso, até lendo os relatórios de vocês sobre o setor como um todo, a gente teve a Omicron no começo do ano, que teve uma movimentação muito alta nos nossos pronto-socorros, gerando menos internação. A gente percebeu que isso diminuiu o ticket de todos os hospitais de uma forma geral, Então, a controladora, que é BH, vai ser Salvador também, mas por enquanto só os 3 hospitais, teve uma redução sim, Samuel, fruto do Ômicron, mas a gente já percebeu uma retomada desse ticket em março e em abril, sabe? Então, foi uma questão pontual. Estruturalmente, o nosso ticket será menor do que o ticket da controladora, o ticket que a gente sempre reportou, fruto dos novos hospitais. Aí tem uma questão factual, porque ele tem um ticket menor, mas tem uma oportunidade. O doutor Henrique, na fala dele, trouxe, por exemplo, o credenciamento do Porto Dias com o Bradesco. Então, a gente está muito confiante na elevação do ticket lá, com novos credenciamentos. A gente tem também a oportunidade de trazer mais complexidade para os hospitais. Então, por exemplo, o EMEC, que está entrando em abril, está do lado do hospital
Salvador nosso, que talvez tenha hoje um dos melhores equipamentos hospitalares do Brasil, então também tem a oportunidade de trazer novos procedimentos, novos exames, aportando, né, melhores condições para a população de Feira de Santana. Mesma coisa em Uberlândia, né, um hospital que ficou muito tempo, vou usar a palavra, deixar de lado muitos médicos, postergava alguns investimentos. Então, a gente vê a oportunidade de corpo clínico, novos procedimentos, cirurgias mais complexas. Então, factualmente, a gente, alguns pontos aqui, então, só para fechar minha fala de ticket. Houve uma redução geral do setor nesse primeiro trimestre para o Omicron, mas a gente percebe uma retomada. Estruturalmente, o nosso ticket vai ser menor do que só o de BH, pela questão da estrutura das entradas. Isso não quer dizer menor margem, tá? A gente vai trabalhar para as margens históricas do Grupo Mater Dei, que a gente já divulgou no passado, e as oportunidades são enormes do crescimento do ticket nas novas operações. A parte da receita, nas sinergias, é a que vem depois, né? Você tem primeiro a captação de melhoria nos custos, diluição de despesa, a receita é estruturante, novos planos, novos procedimentos, novos médicos, melhor mix. Então, essa é uma melhoria ao longo do tempo, apesar dos 2 pontos que eu falei no início, tá bom? Vou passar para o doutor Henrique. Bom dia, Samuel. Obrigado aí pela participação. Samuel, sendo muito objetivo em relação à sua pergunta sobre a Grande Belo Horizonte, né? Inclui aqui os 3 hospitais, Mater Dei Contorno, Mater Dei Santo Agostinho e Mater Dei Betim Contagem. Se a gente comparar o número de leitos não Covid do primeiro trimestre de 21 com o primeiro trimestre de 22, nós saímos em 21 de 284 leitos não Covid para 365 no primeiro tri de 22. Se nós compararmos o quarto trimestre de 21, foi o penúltimo, né, com o primeiro trimestre de 22, nós saímos de 349 leitos não Covid para 365 leitos não Covid também. Eu acho que a celebração desse convênio com o IPSENG, principalmente, ele vai trazer um movimento, ele já está trazendo nos últimos dias, um movimento acelerado, principalmente para a unidade de Betim Contagem, e a expectativa é que haja realmente a abertura de novos leitos nas próximas semanas e próximos meses, né? Fazendo com que haja um aumento da abertura de leitos não Covid ainda mais significativo agora no segundo trimestre de 2022, Samuel. Perfeito, muito obrigado, Rafael, muito obrigado, doutor Henrique. Só para me autoexplicar aqui, a gente está fazendo menção aqui ao número total de leitos, excluindo só os leitos Covid, vocês até chamam, né, de leitos utilizados, não Covid, mas tem lá também leitos frutos da taxa de ocupação, né? Acho que era só isso, mas ficou claro aí pela resposta com relação ao credenciamento. Obrigado. Esse ajuda, né, Samuel? Só finalizando, ele ajuda no 74,3, da gente ter uma melhor produtividade. Quanto menos leitos a gente tiver fruto da taxa de ocupação, mais leitos com equipe, né, a gente está gerando receita. Então, assim, do ponto de vista de total de leitos, você está correto, mas, assim, em termos da visão da companhia, por que gera receita, o que é produtividade, o verdinho aqui do nosso gráfico é o que é o número que a gente tem que crescer. Perfeito, agora, obrigado. De nada, bom dia. Passo agora a palavra para o Gustavo Miele, do Goldman Sachs, para fazer a sua pergunta. Bom dia, Miele. Bom dia, Rafael. Bom dia, doutor Henrique. Obrigado pela apresentação. São 2 perguntas aqui também do nosso lado. Primeiro, eu queria retomar um pouco a discussão de ticket, tentando explorar um outro ângulo, né? Queria que vocês nos ajudassem a tentar, enfim, expurgar um pouco o efeito português aqui do ticket da companhia, né? Se vocês teriam alguma expectativa aqui do que teria sido o ticket se a gente tirasse uma fotografia, a região metropolitana de BH, e também quais que são os triggers que vocês estão vendo para preços aqui olhando para frente, né, pessoal? Assim, vocês estão vendo uma retomada de mix acelerada na ponta, né? Qual que é o perfil das eletivas que estão entrando aqui na base de vocês e como que está a negociação com as fontes pagadoras, né? A gente está vendo um emalar para seguradoras ainda um pouco desafiador para primeiro trimestre, mas queria saber se de alguma maneira vocês estão conseguindo ter algum tipo de renegociação de preços com essas fontes pagadoras aí olhando o começo do segundo trimestre, mas para a gente tentar monitorar um pouco o que seria ticket para o restante do ano.
E uma segunda pergunta, se vocês me permitem, pessoal, tentar entender um pouco o entrelinhas aqui da estrutura de custos da companhia no trimestre, né? Acho que quando a gente olha o COGS aqui, a gente vê pelo segundo tri consecutivo uma performance bem interessante de diluição de MAT/MED, né? Por outro lado, a gente vê uma estrutura de pessoal aqui talvez ainda um pouco mais desafiadora, né? Queria só entender se isso é um efeito temporal de ganhos de sinergias, né? Se de repente a sinergia de pessoal aqui de integração dos novos deals ela vem um pouco depois, ou se de repente o patamar de pessoal é alguma coisa parecido com o que a gente viu nesse trimestre. Então, acho que seriam esses dois pontos, tá, pessoal? Mais assim o outlook de ticket e a estrutura de custos da companhia. Muito obrigado. Sobre ticket, Miele, a gente não vê uma... Nós não vamos ficar abrindo ticket por hospital, mas assim, a gente não vê nada estruturante para mudar o ticket da controladora, né? Que foi sua primeira pergunta. Houve realmente um desafio nesse trimestre. A Omicron, ela é uma questão nacional, então vocês vão perceber isso em todos os hospitais. Você tem uma... Pronto-socorro nosso bateu todos os números de 2019, né? E as internações foram bem menores do que na primeira onda que atingiu os hospitais. Então, pontualmente no trimestre, mas o restante a gente vai continuar trabalhando os tickets, o crescimento dele, a retomada dele, sempre naquele desafio, mas a gente não vê nada de mudança de estrutura do passado para o futuro deles. As novas redes, elas têm tickets menores, né? Elas têm tickets no nível aí do Porto Dias, mas o que a gente tem dentro dos nossos estudos, né? E uma das frentes do trabalho de integração é o crescimento, né, da receita, dos tickets, do mix das novas unidades. Como eu disse, esse é um processo assim, vamos colocar um exemplo claro aqui para vocês, né? Goiânia, né? Goiânia é uma mudança da água para o vinho, né? Um hospital que era muito bem estruturado para o que ele se propunha a fazer, né? Um hospital novo, um hospital com capacidade de crescimento, com aquele terreno ao lado que a gente adquiriu, mas com um perfil plástico, oftalmológico de maternidade. Isso num hospital com um parque de imagens mais restrito, você acaba tendo uma limitação de alguns procedimentos. Então, a gente está, nesse momento, fazendo um trabalho forte para a gente poder inaugurar, vamos dizer assim, entre aspas, o novo prêmio com todas as especialidades para formatar no padrão da rede. Então, você tem aí uma questão de ticket, de mix, e aí vamos falar de operadoras. Lá, a gente está fazendo um trabalho com as operadoras nacionais para elas passarem a ser... e elas já tinham solicitado isso antes da nossa aquisição, né? Várias das operadoras nacionais falaram, pô, Goiânia é um bom lugar para vocês irem, a gente tem dificuldade de entrar por falta de um parceiro. Então, agora que a gente entrou e está estruturando, eles também estão estruturando planos, forma comercial, só que isso são passos que não vêm do dia para a noite igual o custo que você corta. Então, tem um ponto importante aí. Sobre a sua questão do pessoal, antes de passar a questão dos leitos aqui para o doutor Henrique, pessoal tem aqui uma mudança. Alguns hospitais que a gente consolida, eles têm alguns custos fixos relacionados à produção. Então, você tem alguns plantões que são pagos, coisas que ao longo do tempo a gente vai acompanhar esse movimento, são características regionais, mas que a gente vai levar um pouco do nosso conceito. Tem uma redução forte de gente nessas unidades. Então, por exemplo, para Santa Genoveva, nós já cortamos mais de 100 pessoas. Então, esse movimento foi março e abril, é um movimento que traz um custo no primeiro momento, mas tem um retorno muito rápido, aí de 4, 5 meses, você tem um retorno e já opera em outros patamares. Então, tem um aumento pontual. Então, assim, são movimentos, a gente está muito, vamos dizer, no início do processo de sinergia, elas estão identificadas, mas elas vão acontecendo ao longo do tempo. E na parte da receita, ela é um pouco mais alongada. Por isso que a gente fala aqui, sempre falou com vocês, que as margens nossas de 12 para 18 meses, porque ela é uma soma na parte de custos e despesas, mais essa estruturante na parte de receita. Bom, Miele, tentando responder aí a primeira pergunta que você fez, né? Em relação à negociação com as operadoras, elas estão em curso, né? Acho que esse é um ponto importante, sim, principalmente no cenário atual que a gente encontra. Mas há um outro ponto também, que é um ponto que a gente tem trabalhado, que eu acho que vai impactar nas nossas margens aí,
no futuro é a questão de uma renegociação com fornecedores, né? Ampliando, inclusive, o nosso espectro de uso de alguns insumos, de tal maneira que a gente tem uma capacidade maior de negociar. Nós temos feito um trabalho dessa natureza com o nosso corpo clínico e com os fornecedores para a gente conseguir isso. O Hospital Mater Dei de Salvador, por exemplo, né, é um hospital que tem a possibilidade de assumir muita da alta complexidade em alguns operadores que nós estamos credenciando, porque estruturalmente, tecnologicamente, ele permite isso. Por exemplo, esse robô que nós levamos para lá é um robô que tem um ultrassom acoplado, então ele permite procedimentos inéditos, né, como foi realizado essa semana na cidade de Salvador. Um tomógrafo dentro do centro cirúrgico permite, por exemplo, cirurgias de alta complexidade com alto valor agregado em termos de ticket médio. Existia uma pressão por parte das operadoras para que nós fôssemos para Goiânia e Uberlândia também, né? São regiões onde há uma carência de acesso qualificado para assumir essa alta complexidade. E um outro fato concomitante que vai levar também a uma ampliação do espectro e da complexidade também da nossa atuação é o fato de que alguns dos hospitais que nós compramos, eles tinham corpos clínicos fechados, eram verdadeiros feudos, né? Que alguns médicos tinham. No momento que nós entramos, nós abrimos corpos clínicos e atraímos outras equipes dessas cidades que não tinham acesso aos nossos, agora, hospitais, né? Isso permite também que a gente, melhorando a estrutura, melhorando o processo, melhorando a gestão, a gente cria uma atratividade maior para esses médicos que são referência nas cidades. E, com isso, também a gente atrai uma complexidade maior. Então, essa integração tem vislumbrado isso, né? Esse trabalho com fornecedores, esse trabalho de atratividade de corpo clínico diferenciado, esse trabalho de embarcar mais tecnologia e uma estrutura melhor para as nossas unidades também, vão impactar em última instância, né? Realmente numa melhoria da complexidade dos nossos hospitais. Está bem claro, doutor Henrique e Rafael, obrigado. Nada. Passando para a próxima pergunta, passo para o Luca, do Itaú BBA. Bom dia, Luca. Bom dia, doutor Henrique, Rafael, obrigado por pegar nossas perguntas. A primeira acho que é mais um follow-up em relação a essa questão de custos e despesas, né? Mas vocês comentaram que houve um aumento pela diferença de modelo dos hospitais adquiridos. Então, tendo isso em mente, a gente deve ver uma normalização disso já no segundo TRI? Quando que isso deve acontecer, por favor? E aí, a segundo ponto, não tanto a ver com o resultado, mas puderem, por favor, comentar um pouco de como tem evoluído os novos credenciamentos, principalmente no Greenfield de Salvador, acho que ajudaria aqui do nosso lado. Obrigado. Tá, vou falar sobre o primeiro e passo do doutor Henrique, sobre Salvador. Nessa questão de despesa, Luca, a gente vai estar entrando com a EMEC. Então, assim, nosso balanço, né, vai ser consolidado. Então, assim, com certeza a gente vai estar com Santa Genoveva melhor do que a gente teve no primeiro mês de operação dele consolidado. A gente tem ainda a finalização desses investimentos, dessa reestruturação do prêmio, mas a gente vai ver aos poucos, sim, essa melhoria. Se tudo vai estar captado no segundo trimestre, não, né? Vai ser ao longo do ano, a gente vai captando aos poucos, mas a gente quer ver um decréscimo tri a tri. Esse é o nosso objetivo. A gente está deixando alguns ao nosso para trás, né? Essa questão de custo, por exemplo, de integração com terceiros, né? Que a gente teve algumas contratações, não tem mais, né? No segundo trimestre, a gente já colocou para dentro a tecnologia, né, a forma, o processo desenvolvido junto com a integration. A gente vai ter custos de M&A no segundo TRI, mas eles são, a gente tem que excluir esses efeitos, porque eles são pontuais. A gente teve pagamento de FII de assessores, a gente teve despesa de advogado pela finalização das transações, né? Então, ainda tem esse efeito no segundo TRI. Mas, pensando nas operações limpas desses efeitos, a gente quer ter uma redução trimestre a trimestre. Esse é o nosso objetivo aí durante o ano, e ele gradativamente caindo até o final do ano. Bom dia, Luca. Em relação ao Greenfield de Salvador, existe uma trajetória que a gente precisa de cursar
uma estrada que a gente precisa de andar nela para a gente poder conseguir os credenciamentos das unidades, né? Que é, primeiro, obter o habite, mesmo que parcial, do empreendimento. Segundo, a autorização da vigilância sanitária para esse empreendimento atuar. E terceiro, o registro junto ao CNES, para que a gente possa celebrar com as operadoras de plano de saúde os contratos, né? Nós já conseguimos, com várias delas, cumprir todo esse rito. Algumas estão com as negociações, outras estão com as negociações comerciais também bem avançadas, fechadas, né? E dependendo apenas da tramitação dos contratos, uma tramitação burocrática dentro de cada uma delas, para que a gente possa operar e começar a atuar, né? Nessa semana mesmo, nós já abrimos lá com algumas operadoras. A mais relevante delas foi a Bradesco, que nós já estamos atendendo já desde a abertura do hospital. Mas outras também, né, muitas das grandes já estão celebradas, totalizando nesse momento, Luca, um total de 400 mil vidas, né, 400 mil vidas vinculadas às operadoras com as quais nós já fechamos já acordos comerciais, né? Esse credenciamento do Mater Dei de Salvador está um pouco de acordo com aquilo que a gente mencionou no nosso roadshow lá atrás. Nós, inclusive, não sei se vocês lembram, apresentamos cartas de operadoras naquele momento, já dizendo que se interessariam pelo credenciamento da nossa unidade, dado um fenômeno, né, que ocorreu no mercado de Salvador, que foi uma concentração um número grande de hospitais numa única rede, e as operadoras buscando alternativas de prestadores de serviço para poder equilibrar um pouco a relação prestador-operadora local, né? Então, eu posso te dizer que nós temos experiência aí de algumas passagens já de Greenfield, né? O Mater Dei Santo Agostinho, o Mater Dei Contorno, o Mater Dei Betim Contagem, agora o Mater Dei Salvador. E o Mater Dei Salvador, para nossa grata surpresa, tem sido assim, uma das operações onde mais facilmente a gente tem conseguido esses credenciamentos. Perfeito, doutor Henrique, Rafael, super obrigado. Você teve lá, né, Lucas? Você viu como o equipamento é diferenciado, né? O que a gente preparou. Então, já estamos rodando, já estamos faturando, já temos paciente. É uma escalada aí, como o doutor Henrique colocou. O projeto está muito bem estruturado, há um desejo de todos os stakeholders, então é um projeto que a gente vai... É um dos pontos aí que sempre foi colocado por vocês e que a gente acha que está superando as dúvidas, né, do projeto, e é só daqui para frente crescimento, porque a gente conseguiu estruturar todas as pontas que são mais difíceis de uma abertura de Greenfield. Perfeito, obrigado, Rafael. De nada, bom dia. Agora eu passo a palavra para o Joseph, do JP Morgan. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, doutor Henrique. Obrigado pela pergunta. Eu queria explorar um pouquinho com vocês agora, né? Vocês falaram um pouquinho já de abertura de leitos em BH. Eu queria explorar agora como é que vocês estão vendo mais oportunidades de crescimento e de expansão da rede, né? A gente viu um movimento bastante acelerado, né, na parte de M&A. Eu queria entender de vocês, né, de um lado, assim, no orgânico. A gente tem aquele prédio que vocês compraram em Nova Lima, então eu queria entender se existe ainda, de alguma maneira, um projeto de algum hospital, algum ponto avançado do Mater Dei para a região. E o segundo é como é que vocês estão vendo o ambiente para M&A ainda nesse momento, né? Eu sei que vocês compraram bastante coisa, eu queria entender se a gente está num momento de digerir um pouco essas aquisições, ou se ainda dá para a gente pensar num crescimento bastante acelerado, até porque talvez esse momento facilite a ideia. A gente deve ter alguns ativos sofrendo um pouquinho mais que outros. Obrigado. Bom dia, Joseph, né? Obrigado aí pelas suas perguntas, né? Então, assim, o DNA do Mater Dei, né, sempre foi esse crescimento orgânico, né, através dos Greenfields, né? Nós fizemos isso na nossa fundação em 80, em 2000 na ampliação do Mater Dei Santo Agostinho, em 2014, né, fizemos um Greenfield maior da rede até então, que era o Mater Dei da Contorno, né? Em 2019 abrimos o Mater Dei Betim Contagem, também um projeto Greenfield, né? Identificamos na região de Nova Lima realmente uma oportunidade, né? Aquele quarteirão ali das 6 pistas, onde tem inclusive outros empreendimentos hospitalares também, um quarteirão, né, que segundo a própria Fundação Getúlio Vargas é um dos PIBs per capita de maior valor do Brasil hoje, né?
e onde nós tivemos acesso a um imóvel bastante diferenciado para um posicionamento de um hospital de nicho, um hospital diferenciado aí de uns 110, 120 leitos, né? Estamos na fase de demolição do prédio, de reforma, para que a gente possa, então, muito provavelmente no segundo semestre do ano que vem, inaugurar essa operação. Isso fortaleceria o nosso hub aqui da região da Grande BH, num público classe AA, e que, segundo os levantamentos que nós fizemos no nosso roadshow, usa pouco os nossos hospitais da região centro-sul pelas dificuldades de ir e vir que existem hoje em Belo Horizonte, coisa que acontece com qualquer outro grande centro urbano. Nós temos ainda também na mira, né, a inauguração do Hospital Porto Dias República, ou Porto Dias Quality, que deve acontecer até o final desse ano, com mais 120 leitos, numa posição extremamente diferenciada também, na região de Belém, um bairro elitizado, né, o República, que certamente vai trazer também uma complementariedade muito importante com o Porto Dias, que já existe hoje operando lá na região. Obviamente, viu, Joseph, a gente está sempre de olho em novas oportunidades. A gente costuma dizer o seguinte: o importante do Greenfield é você identificar a oportunidade e criar as condições locais para que a coisa ocorra. Até hoje, né, eu não vou nem contar com Salvador, porque ainda está entrando em operação, mas o sucesso dos outros 3 projetos nossos, Greenfield, 4, na verdade, porque foram 2 no Santo Agostinho, se deve muito à capacidade de identificar essa oportunidade de trabalhar para que ela se torne uma realidade, né? Em relação à expansão, através de um crescimento por M&A, né, nós estamos sempre de olho. O Rafael acabou de apresentar aqui para a gente o perfil de dívida que nós temos hoje, e nós temos ainda assim, né, capacidade de endividamento, capacidade também de utilizar algumas das nossas ações também para algum M&A que pudesse ser transformacional, que pudesse ser de maior monta, né, para poder robustecer ainda mais a rede Mater Dei. O grande desafio para 2022 é identificar pontualmente essas oportunidades e integrar da melhor maneira possível aquilo que já está dentro de casa, né? Que é um trabalho que tem sido feito com bastante competência pelo nosso grupo aí de integração, né? E que realmente a gente tem uma expectativa muito grande que ele gere um outro patamar de padrão em termos de crescimento, faturamento e margem para a rede Mater Dei. Ok, Joseph. Perfeito. Muito obrigado, gente. Aquela região lá de Nova Lima, ela é um crescimento aqui da nossa cidade importante, sabe? Para um público que é o público da rede Mater Dei, e é um público que a gente tem acompanhado pesquisas e movimentação, e que está criando lá, né, fazendo vamos dizer, uma metáfora aí, tentando comparar com o Rio de Janeiro, né? É igual aconteceu com a Barra da Tijuca, pela questão de trânsito, pela distância, né? É a mesma cidade, mas com polos. Então, lá você está vendo, lá tem escolas, está tendo aumento do número de escolas agora, uma escola importante daqui. Então, tem as pessoas trabalhando lá, então muitos escritórios aumentando. Restaurantes, estão tendo duplicação de restaurantes que tem aqui perto do hospital para lá, né, região Centro-Sul. Então, estruturalmente, essa região de Nova Lima, ela está duplicando BH para o alto padrão da cidade. Então, assim, a rede Mater Dei tem monitorado, como a gente já falou, 4% apenas da nossa receita vindo de lá, então muita coisa fica por lá, e com um atendimento que hoje na região não tem um atendimento padrão do Mater Dei. Então, o nosso objetivo é a gente colocar lá algo do tamanho que precisa, né? Nada muito, muito grande, porque tem toda a estrutura daqui, mas que a gente não pode perder essas famílias e esse crescimento de PIB, né, que tem lá para a rede Mater Dei, fruto do que a gente quer ser como rede consolidada, tá? Mas está sendo feito com muito estrutura, pensamento, para poder fazer algo equilibrado para o que precisa dentro da nossa estratégia. Ok? Mais algum ponto, Joseph? É isso. Obrigado, Rafael Henrique. Nada. Nada.
Passando agora, bom dia, José. Passando agora para o Tiseu, do Bank of America, para fazer a próxima pergunta. Bom dia. Bom dia, doutor Henrique, tudo jóia? Obrigado por pegar nossa pergunta. É uma só aqui do nosso lado. A gente queria explorar um pouquinho o ambiente das operadoras, de parcerias mesmos que vocês estão aí em Minas Gerais. A gente sabe que as verticalizadas compraram algumas empresas que tinham alguma proximidade com vocês, e aí talvez tenha algumas mudanças. Eu queria escutar um pouquinho de vocês, se teve alguma expressividade de perda de fluxo desse pessoal, Vitalis, ou alguma coisa nesse sentido, só para entender de como está o ambiente mesmo, que está mudando bastante em Minas Gerais, ou se está mudando mesmo. Obrigado, pessoal. Bom dia, Tiseu. Muito obrigado aí pela sua pergunta, né? Na verdade, todos esses movimentos que foram feitos, a Vitalis impactou muito pouco. O que impactou um pouco mais foi o movimento de venda da Premium para a Apivida, né? Porque o nosso Hospital Mater Dei Betim Contagem tinha um movimento maior de Premium. Isso foi recomposto pelo credenciamento de algumas operadoras para aquele hospital. A mais relevante delas, né, como eu acabei de mencionar, o IPSENG, né, que é o Instituto de Previdência do Estado de Minas Gerais, e que tem só na região da Grande BH 160 mil vidas, ou seja, inclusive bem maior do que a própria Prêmio, né? E também o IPSM, Instituto da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Então, na verdade, o impacto que esses movimentos de Apivida e GNDI na nossa região tem sido um movimento pequeno para as nossas unidades. Perfeito, doutor Henrique, muito claro. Obrigado, pessoal. De nada. Tem aqui algumas perguntas que vieram. Se alguém mais quiser fazer perguntas, só levantar a mão, por favor. Tem uma pergunta que veio aqui perguntando quais são as finalidades das operações de derivativo. O derivativo que a gente tem é uma 4131, muito pequena, que termina agora no meio do ano, não é significativo. A gente não tem exposição nenhuma moeda estrangeira. O que a gente está analisando agora são oportunidades com essa subida dos juros, oportunidade entre moedas. A gente tem uma dívida em IPCA, então a gente está fazendo alguns estudos para tentar estrategicamente estar posicionado numa melhor estrutura. Então, hoje não tem nada importante de derivativos na companhia, é só aquelas operações de dívida que o banco te empresta moeda estrangeira e já faz derivativo casado sem nenhum risco de moeda estrangeira. Veio também uma pergunta sobre os fluxos, né, dos hospitais, abril e maio, né, a gente não pode ficar antecipando muitas informações, mas a gente pode colocar que está numa escalada, né? A gente, na nossa visão, em termos de ticket e de movimento, estamos melhores do que o primeiro trimestre. Há uma percepção de uma continuação da ocupação e as eletivas com procedimentos de maior complexidade estão melhores no mês de abril, né, que é um mês que a gente já fechou. Então, a gente tem uma perspectiva boa aí para o segundo trimestre. Vamos esperar o que vai acontecer em maio e junho, mas abril veio numa perspectiva bem melhor do primeiro trimestre. Eu só queria aproveitar essa pergunta do Caio Rocha, viu, Caio, para dizer o seguinte: a própria vinda da A3 Data e assim o desenvolvimento de produtos específicos mais competitivos para as operadoras que são nossas parceiras, além desse movimento que eu mencionei há pouco, de abertura de corpo clínico, atração de médicos, né? Isso tem realmente propiciado um aumento do nosso índice de ocupação. Então, a expectativa realmente é de índice de ocupação crescente. Então, a gente não tivemos mais perguntas, né? Agradecemos aqui a presença de vocês. A gente está trabalhando firme aqui na companhia para superar todos os desafios que a gente está passando. Estamos muito atentos aos pontos, temos boas perspectivas para o restante do ano, estamos animados porque é a perspectiva do ano. O primeiro trimestre, como eu coloquei, não reflete em termos de números,
Então, continuamos aí atentos, a integração está trazendo muita oportunidade, sinergias cruzadas, trabalho que está contínuo e aumentando com os novos hospitais, então essa é a perspectiva. Eu vou passar aqui para o doutor Henrique para fazer o fechamento aqui. Só agradecer a presença de todos, né, que estiveram aí conosco, e dizer que o nosso RI, inclusive, está sempre à disposição para tirar alguma dúvida específica que possa haver, né? E estamos sempre abertos de uma maneira muito transparente para poder colocar as dificuldades que possam estar existindo, mas também numa visão muito otimista em relação à tese da Rede Mater Dei, em relação ao que a gente pode construir de geração de valor aí para os próximos períodos. Muito obrigado pela presença de todos e um bom dia.